Está começando o programa A Porta da Graça, um programa aqui da Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu quero convidar você para ficar conosco pelos próximos 30 minutos. Chame teus familiares, deixe Deus falar com vocês. Eu tenho certeza que essa palavra vai tocar profundamente no seu coração. Quem vai ministrar é o pastor Irineu Rodrigues. Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular, a Catedral da Salvação. Chamar a sua atenção, porque lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, a Aimee, a fundadora da nossa instituição, ela priorizava, ela insistia, ela falava. Hoje nós não estamos mais, nunca estivemos, pela graça de Deus. A nossa igreja é uma igreja 100% pentecostal, e a igreja pentecostal, ela não pode abrir mão da sua maior riqueza, a riqueza que traz paz para o coração, a riqueza que nos leva adiante, a riqueza que nos faz com que o nosso coração venha pulsar pelas almas perdidas, pelos cansados, pelos desgarrados, pelos perturbados, pelos enfermos, pelos endemoniados. A Igreja Quadrangular do Paraná não pode abrir mão deste óleo precioso que é o Espírito Santo de Deus, que é a graça de Deus, que é a força de Deus, que é a autoridade de Deus. Eu sei que a letra é importante, a teologia é importante, que nos dá conhecimento, mas o óleo do Espírito Santo de Deus tem que existir no coração do Irineu, tem que existir no coração de cada membro do conselho, tem que existir no coração de cada superintendente, tem que existir o óleo do Espírito Santo no coração do servo de Deus e da serva de Deus, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando a igreja quadrangular, ela toma posição, se coloca em pé e se enche desse óleo para ser um grande farol no meio da escuridão, no meio das trevas, no meio do pecado e no meio da iniquidade. Eu posso profetizar para a nossa igreja do estado nesta manhã que nunca, jamais as portas do inferno vai prevalecer contra a nossa família aqui reunida nesta manhã na cidade de Foz do Iguaçu. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu acredito que a Aimee, ela conversaria conosco sobre esse assunto, que a igreja quadrangular tem que ser um grande farol. Eu faço parte desse grande farol, no bairro onde eu estou, na cidade onde Deus tem nos colocado, na tua vila, meu irmão. A tua cidade, independente de ser pequenina, cidade de porte médio ou cidade grande, o Espírito Santo está falando: seja um farol no lugar aonde Deus te levou, porque aquilo que é impossível para nós homens é possível para o homem que está cheio do azeite, cheio do combustível espiritual, cheio da unção, porque o Espírito Santo de Deus nada mais é do que uma grande dinamite em nosso coração. E quando você é realmente uma dinamite espiritual, irmãos, as trincheiras do inferno serão abaladas, toda obra do mal será abalada, todo o poder de Satanás será abalado, e Deus vai te usar lá para fazer uma grande revolução espiritual para a honra e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Quem deseja aqui nesta manhã profetizar que você vai sair daqui sendo um farol quadrangular na presença de Deus, erga a tua mão direita, erga a tua mão esquerda agora e agradeça a Deus porque você é um guerreiro, agradeça a Deus porque você é um soldado, agradeça a Deus porque você é um chamado, você é um escolhido, você é um servo e uma serva do Deus Todo-Poderoso. Agora, preste bem atenção na leitura que foi feita no livro de Êxodo, no versos 1
ao verso 7, pastor Karine. A Bíblia diz que Moisés subiu no monte, foi lá para o monte e ficou vários dias lá no alto. Muitos de vocês já foram no monte Sinai e você sabe o que é verdade, o que ocorreu lá. Ao pé do monte, pela demora de Moisés lá em cima, toda a população, todo o povo falaram o seguinte: o nosso líder maior esqueceu da gente. Já faz vários dias que ele sumiu. Fizeram uma grande reunião ao pé do monte Sinai. Chamaram Arão, e Arão, responsabilizaram Arão, um trazendo um relógio de ouro, um brinco de ouro, joias de ouro, e pela demora do servo de Deus lá no alto do monte Sinai, eles simplesmente voltaram as costas para o verdadeiro Deus, e eles reclamaram: estamos sozinhos, Moisés nos deixou, nos esqueceu. Façamos um Deus, façamos um Deus, vamos juntar todo esse monte de ouro aqui e vamos fundir um Deus onde nós possamos nos dobrar os nossos joelhos, conversar com eles e prestar o nosso culto a eles. O que eu quero dizer com isto nesta manhã? A Bíblia mostra, a revelação de Deus mostra, que de tempo em tempo parece que existe uma frieza espiritual. A igreja fica morna espiritualmente. A igreja começa a lançar mão, como ontem eu fiquei sabendo aqui, que algumas igrejas americanas estão com grandes dificuldades, que as pessoas permaneçam no meio delas, que os americanos continuem adorando o verdadeiro Deus. E alguns pastores americanos estão levando para o pátio das suas igrejas, ou até mesmo para o prédio da igreja, estão fazendo parceria com o McDonald's para atrair a juventude. Até parece vida familiar a vida espiritual, porque chega uma hora na nossa vida, parece que o casamento balança, passa a lua de mel e o casamento começa a balançar. E eu vejo que espiritualmente é a mesma coisa. Tem hora que o ministro quer recuar, ele fica frágil, ele não sabe que direção seguir, se vai para a direita, para a esquerda, ou avança ou volta. Mas eu quero te dizer, irmãos, de todo o meu coração nesta manhã, principalmente para os jovens obreiros, principalmente para os jovens aspirantes e para os jovens ministros, a Imer McPherson, que é a fundadora desta igreja, se ela estivesse conosco aqui, ela diria: Igreja Quadrangular do Paraná, não abra mão do azeite, não abra mão da unção, não abra mão do Pentecoste, não abra mão da comunhão com Deus, da intimidade com Deus. Igreja Quadrangular do Paraná, não pare de orar pelos doentes, pelos enfermos, pelos cansados, pelos oprimidos. Parece que de tempo em tempo a igreja dá uma adormecida. Ontem eu falei aqui à noite, quando o pastor ontem de manhã estava ministrando, eu confesso para vocês que chegou o momento da pregação dele às 10h30 da manhã, que o meu coração ficou incomodado. Coisas que eu não falo, qualquer um aqui teria o direito de falar, a gente não fala. E ele chegou aqui
pisando fundo no acelerador. E o Espírito Santo falou comigo: Irineu, não faça nenhuma crítica, porque eu mandei este pregador aqui na convenção para ser um profeta no meio de vocês. E eu comecei a entender que Deus quer balançar a igreja quadrangular, Deus quer acordar a igreja quadrangular, Deus quer mover o Espírito Santo no coração da igreja quadrangular. Deus quer fazer com que o coração do ministro quadrangular, ele arda, ele venha arder, ele tenha paixão, ele tenha fogo, ele tenha amor, ele tenha realmente condições de amar o pecador. Ou seja, que a nossa pregação nesta manhã, farol quadrangular, que você venha ganhar o perdido a qualquer custo, porque a unção de Deus está te alcançando neste lugar. A graça de Deus está sobre a minha vida, a graça de Deus está sobre a tua vida, e Satanás vai ter que correr, Satanás vai ter que admitir, o inferno vai ter que entender que mais forte é aquele que está aqui do que aquele que está no mundo. O mundo está o braço de carne, mas conosco está a mão do Deus Todo-Poderoso. Diga amém, Jesus, amém, Jesus, e glorifique a Deus. A mão do Senhor está sobre a nossa vida. Alguns anos atrás, 40 anos atrás, graças a Deus que é a nova geração, uma nova geração Deus está levantando, mas que esta nova geração aprenda com a velha geração, que possa seguir os caminhos, a responsabilidade, que olhem esses homens de ontem como verdadeiros exemplos. Antigamente, qualquer um de nós, até eu brinquei ontem ali no corredor, pastor Eduardo, o senhor que já foi presidente 2 vezes, antigamente qualquer irmão chegava assim: ó, tô doente, a gente colocava a mão na cabeça na hora, não era assim? Mas hoje, Leandro, estou com dor de cabeça, eu tenho aqui uma cibalena aqui, um melhoral, tem uma folhinha de laranja. Irmãos, nós não podemos deixar a unção da cura divina se afastar do coração da igreja quadrangular. Pregue cura divina, pregue cura divina, pregue cura divina, porque nós não estamos orando, intercedendo apenas pela nossa mão carnal, mas porão as mãos sobre os doentes e os curarão em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém, Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que mais? Por que o farol se apaga de tempo em tempo? Por que o farol para de brilhar, de clarear, de iluminar? Porque o ministério, infelizmente, pastor Romero, muitas vezes perde o foco, desvia o seu olhar. E nós, a pregação de ontem para frente, nós não podemos perder o foco. Mas por que as pessoas estão perdendo o foco? Eu poderia citar aqui uma das razões, uma das causas: estresse familiar. Estresse familiar. Meu irmão, minha irmã, como diz o gaúcho, não está morto quem peleia. Mantenha o garrão firme. Não fique, intimidado pelos ataques e ciladas de Satanás da tua família. Não pense em abandonar a tua fé, muito menos o teu ministério, porque a Bíblia diz assim: não foi você que me escolheu, mas eu te escolhi primeiro. Não foi você que me amou primeiro, mas eu te amei primeiro. Te chamei, te vocacionei, te dei graça, unção, habilidade e determinação para que você seja um ministro cheio do Espírito Santo. E este farol que é você vai brilhar no estado do Paraná cada vez mais, para a honra e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Vamos aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos aplaudir o Senhor nosso Deus. Um outro motivo que faz com que a pessoa perca o foco é o estresse ministerial.
Cá entre nós, somos pastores, coronel. O ministério não tem hora que nos estressa? E como estressa? Como estressa? Às vezes você, pastor, fica pensando: puxa vida, por que eu tenho que levar esse fardo aqui? Por que eu tenho que levar essa carga sobre os meus ombros? Deus, por que isto? Deus, por que aquilo? Ministério, você vai num canto, Rovenir, troca uma telha, e você acha que a tua casa está legal, está bonitinha, mas de repente outra telha quebra ali, você vai lá, corre para lá, e de repente já aparece uma goteira bem no meio da tua casa. Você arruma uma situação aqui, aparece outra e outra lá, e entra ano e sem ano, e sai ano. Parece que nós somos alcançados pelo estresse ministerial, como aconteceu com Moisés. Mas eu quero dar graças a Deus, irmãos, que sempre vai existir ao nosso lado alguém à nossa direita, alguém à nossa esquerda, erguendo e sustentando nossos braços, e de fé em fé, de guerra em guerra, de batalha em batalha, de peleja em peleja, nós vamos seguindo para frente, para o alvo, para o Senhor Jesus Cristo, para aquele que nos chamou, para aquele que promete um dia dizer para mim e para você: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O Irineu não é qualquer pessoa, você não é qualquer pessoa, nós somos os grandes faróis do Deus Todo-Poderoso. Igreja Quadrangular do Paraná, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Diga bem, Jesus, glorifique esse Deus poderoso. Uma outra causa e razão que tem feito o ministro quadrangular perder o foco do reino é o chamado estresse financeiro. O estresse financeiro. Muitas vezes, pastor Júnior, nós criamos determinadas coisas na nossa igreja para a gente ter finanças, para sustentar a família, para edificar um prédio, para construir alguma coisa. O estresse financeiro. O ano passado, talvez esse pastor, que é muito meu homem, depois que ele me mandou um torpedinho no meu celular, ele mandou um torpedo para mim falando o seguinte: primeira vez que eu falo isso aqui, faz 1 ano e meio que ele me mandou esse torpedo: pastor Irineu, qual é o segredo do teu sucesso? Mandou no torpedo: eu quero ser igual a você. Irmãos, só que quando eu comecei dormindo na Praça Rui Barbosa. Quando eu comecei, pastor Eduardo, que aqui está, me deu um quartinho lá no Centro Evangelístico Antigo para dormir. Quando eu comecei, pastor Juarez, que está na glória, com a pastora Irondina, fazia um pão feito em casa e mandavam para matar a minha fome. O Romero está aqui, me emprestou a sala dele em cima de um plástico para começar. Mas hoje tudo faz parte do passado, porque eu entendi que isso aqui é um aprendizado na vida. Isso aqui Deus vai nos disciplinando, Deus vai gerando maturidade, Deus vai trazendo graça. E se eu estou aqui hoje, irmãos, porque eu tinha tudo para perder o foco, eu tinha tudo para desistir, mas o Espírito Santo de Deus sempre me fortalecendo, falando comigo: continue caminhando,
vá para frente, não desanime, porque eu estou contigo. E se nós estamos aqui hoje em cima desse altar falando para o Ministério Quadrangular, não é por acaso, mas é porque a gente acha graça diante dos olhos do Deus Todo-Poderoso. E tudo que foi pequeno ontem vai se tornar grande hoje. E se você está numa cidade pequena, profetize em teu favor uma cidade maior. Se você tem um salário pequeno, profetize um salário maior. Se você tem uma igreja pequena, vá profetizando que Deus vai te dar uma igreja grande. Se você tem uma igreja de madeira, profetize no teu coração que você vai ter uma catedral. Se você está pensando mil coisas em desistir da tua carreira ministerial, vale a pena continuar, porque o Espírito Santo de Deus aqui está conosco nesta manhã para dizer: varão, paz seja contigo, varão, paz seja contigo, varoa. Continue sendo um farol quadrangular a ser uma bênção no estado do Paraná. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor nosso Deus, com alegria, com vida, com graça e com virtude. Entrega os teus caminhos a Ele, confia nele, Ele tudo fará. Davi disse: eu fui criança, fui moço, olha, homem maduro. Hoje eu estou na minha quarta idade, na minha quinta idade, mas eu nunca vi um justo passar necessidade. Eu nunca vi um filho de Deus mendigar um pedaço de pão, porque Deus supre a nossa necessidade. Irmãos, não saia, não priorize o teu ministério, por favor. Tem muitos pregadores da igreja quadrangular que estão se arrebentando, famílias arrebentadas, ministérios arrebentados, porque eles priorizam os primeiros lugares. Eles querem já de cara o primeiro banco. É como disse o Romário, chegou hoje no ônibus e já querem entrar na janela, sentar na janela. Mas eu quero te dizer de coração: entrega os teus caminhos a Deus, confia nele, e na hora certa, no momento certo, Ele vai te chamar para você realizar e fazer o que Ele quer que você faça. Tenha sensibilidade espiritual, tenha sensibilidade na alma, tenha sensibilidade no espírito, e a igreja quadrangular do Paraná vai ser o maior farol entre o povo de Deus, porque Deus é o comandante, o Senhor é o general, Deus é o nosso guia. Quem recebe essa palavra, diga amém, Jesus, e vamos aplaudir o Senhor Jesus. O estresse. Olha aqui, irmãos, está fácil fazer uma consulta médica hoje pelo SUS? Mesmo que você tenha plano de saúde, às vezes você tem que brigar com as empresas de saúde, pastora Rosane, para fazer um exame. O nosso hospital evangélico de Curitiba, eu não sei qual é a dívida que você imagina que é lá, o rombo que é, mas eu sei, com propriedade. O Iverson, 340 milhões de reais. 340 milhões de reais. Teve um cidadão do Petrolão aí, diz que vai devolver 250 milhões de volta para o governo. Um cidadão vai devolver 250 milhões. Imagina quanto ele tem guardado por aí. E a saúde pública arrebentada, a saúde do povo arrebentada. E Deus está me inspirando agora, nesse momento aqui, para te dizer: se existe um momento, olha, mais sagrado, mais sublime, um momento melhor em nossa vida de pregar a cura divina, é agora. É agora. Quando o mundo diz não, o Senhor Jesus diz sim. Quando o mundo não pode fazer mais nada, nós podemos tudo no poder, na graça e na unção do Deus Todo-Poderoso. Diga amém, Jesus, e glorifique ao Senhor nosso Deus mais uma vez. É a minha hora, é a tua hora, é a hora da igreja quadrangular. A igreja quadrangular tem uma missão sagrada, porque é nesse tempo que o ministro quadrangular tem o dever de fazer o farol voltar a brilhar. Talvez tenha alguns faróis aqui que estejam com nível de óleo baixo, a exemplo da parábola das 10 virgens, mas você tem a oportunidade sagrada dada por Deus nesta manhã
de encher novamente esse farol, e você vai sair aqui com o rosto brilhando, com a alma brilhando, com o espírito brilhando, e com o teu coração cheio desse azeite, pela graça e força e bondade e misericórdia do nosso Deus. Eu quero te dizer aqui e conversar com vocês sobre alguns exemplos que nós não podemos ficar, amarrados, ficar presos, ficar aqui olhando para o mundo físico. Por exemplo, quantos de nós temos filhos e quantos de nós temos netos? Às vezes o teu marido sai para o trabalho e a esposa não sabe se o marido volta com vida. Às vezes nossos filhos saem para a escola e nós não sabemos se eles voltam com vida, porque falta segurança nesse país. Mas se você fortalecer a tua aliança com Deus nesta manhã, se você levar a sério o teu chamado com Deus nesta manhã, se você renovar o teu compromisso com Deus nesta manhã, vai se cumprir o Salmo 91 na tua vida. Vai se cumprir a palavra de Deus na tua vida. Pode cair 1000 aqui, 10.000 aqui, mais 1000 à tua retaguarda, mais não sei quantos pela frente, mas nenhuma praga vai te alcançar, nenhum mal vai te suceder, e praga alguma vai bater a porta da tua casa, porque a glória de Deus está sobre a nossa vida, e a glória de Deus é a nossa própria segurança. Diga amém, Jesus. Glorifica a Deus, glorifica o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus nesta manhã. Diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quantas vezes falta paz no coração do ministro, no coração da esposa, no coração dos filhos, mas o Evangelho de João está dizendo assim, fala sobre o grande Jeová Shalom, que é o Deus da paz, o Deus da alegria, o Deus do conforto, o Deus da segurança. Eu quero te mostrar nesta manhã, meus amados irmãos, que a falta de dinheiro, coloque a tua vida na mão do Jeová Jiré, e o Jeová Jiré vai suprir todas as tuas necessidades. Não perca o foco. O ministro do Evangelho Quadrangular, que o teu tudo seja para Deus e seja para a glória de Deus. O teu tudo, o meu tudo, seja exclusivo para o chamado de Deus na tua vida. Que você possa entregar e prestar a Deus o teu culto racional, com a tua mente, com o teu coração, com a tua alma e com o teu espírito, e que você seja sensível nesta manhã naquela visão do profeta Isaías, quando Deus disse naquele lugar, naquele tempo, naquela casa de adoração, Deus falou: a quem enviarei? A quem eu vou mandar? E o menino Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo. E Deus nesta manhã está te perguntando através desta palavra: eu posso contar com o ministério da Igreja Quadrangular do Paraná para ser luz nesse estado, para ser bênção nesse estado, para ser bênção para as nossas autoridades, para os nossos governadores, para os nossos prefeitos, para os nossos delegados, para a nossa polícia? Será que você pode ser bênção para a nossa nação brasileira? Deus quer te usar como um verdadeiro farol quadrangular, que o teu tudo seja para o reino de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Quem está recebendo, diga amém, Jesus. E vamos honrar ao Senhor nosso Deus com as nossas palmas agora. Que Deus vai te iluminar, Deus vai te proteger,